A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão com frio hoje? Mais ou menos. Hoje está fresquinho, está gostoso. Graças a Deus pela chuva, né? E vocês estão animados para louvar a Deus? Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos louvar para esquentar, né? Com bastante palmas, com bastante alegria, porque o Senhor, Ele está aqui hoje e nós viemos aqui hoje com o coração aberto, coração grato para louvar o Senhor. Amém? Então vamos lá. Nos deixa completos, nos deixa com vontade mesmo de adorar o nosso Deus. E quem Ele busca são os verdadeiros adoradores. Não adianta a gente cantar, bater palma, fazer tudo da boca para fora,
Ou só porque os outros estão fazendo, eu vou fazer também. Não. Tem que vir de dentro para fora. Então que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, com real vontade de louvar o Senhor, real gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus é bom. Então vamos pedir para que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Amém? Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ouvir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Esse é o nosso prazer, Senhor, ministrar louvores a Ti, dizer o quanto o Senhor é belo, o Senhor é perfeito, o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa energia, de todo o nosso fôlego de vida.
tira, Senhor, tudo que está acontecendo dentro de nós, que às vezes nos impede de ser verdadeiros adoradores. Mostra, Senhor, nessa hora as coisas que têm bloqueado, Senhor, a nossa adoração verdadeira. Deus, vem, Senhor, sondar o nosso coração. Vem mostrar, Senhor. Comece a falar para Deus coisas que Ele tem te mostrado nessa hora. Coisas que você precisa confessar, talvez. Coisas que você precisa deixar, precisa abandonar para ser um verdadeiro adorador. Confesse ao Senhor nessa hora. O Senhor sonda os nossos corações. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, cada um dos nossos anseios, das nossas vontades. Que a nossa vontade esteja realmente centrada em agradar ao coração do nosso Deus. Pois Ele que nos deu tudo, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu o ar que nós respiramos, a capacidade de respirar bem. E que nós possamos ser gratos. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar
nosso desejo, Senhor. Que o Senhor venha sondar o nosso coração, venha transformar o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que a gente possa, Senhor, ser guiado pelo caminho eterno. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que nós possamos saber como fazer, como agir, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Esteja, Pai, ministrando nesse lugar, Senhor, a Tua palavra através do pastor, e que a gente possa, Senhor, ser cheio e completo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a nos encher de Ti e esvaziar de nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Mesmo sentado, eu queria convidar você a clamar pela vida da Fernanda agora, pela vida do Marcos. Que o Senhor possa, através das nossas orações, dos nossos pedidos, fazer o seu mover. Abaixe sua cabeça onde você está. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que venha sobre estas causas, sobre a Fernanda, que está em Curitiba em tratamento. É o Senhor quem age, é o Senhor quem faz, e agindo o Senhor, ninguém lhe intervém. Queremos pedir pela vida do Marcos, está com os pulmões comprometidos, que o Senhor possa vir restaurá-lo, que o Senhor possa dar à sua família, Senhor, a paz que excede todo entendimento para tratar deste assunto. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que, por toda uma história, é conhecido como o Deus da cura, o Deus que restaura, o Deus que reconta histórias. Então vem, Pai, vem sobre estas questões, vem sobre os enlutados, que o Senhor possa ser o conforto, que o Senhor possa trazer, Senhor, o bálsamo para que estas questões se cicatrizem. Pai, vem sobre os enfermos com a sua boa mão e os cura, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Nós estamos falando sobre família. Semana passada começamos. E como maio é conhecido como o mês da família, creio que Deus tocou o meu coração para que assim o falasse. Semana passada falamos sobre a questão de se perder algumas coisas, de se desenvolver outras. E durante essa semana me veio um texto não muito parecido com família. Não é? Veio o texto do capítulo de Lucas, verso 15, do verso 8 ao verso 10. Ele não fala sobre família, ele fala sobre o reino dos céus. Mas prefigurando ou tratando o texto exatamente como ele é, literalmente falando, não dando as suas mensagens, ele fala de uma mulher, nós vamos ler, que passa a procurar algo que tenha se perdido. E é impressionante como no decorrer do tempo, nós passamos a perder algumas coisas em família e nós nos acostumamos. É impressionante como no decorrer do tempo essas coisas foram perdidas e nós cobramos de outros para que se encontre elas e não de nós mesmos. A exemplo, o critério sobre família pela Organização Mundial de Saúde mudou. Não é mais a família nuclear com um homem, uma mulher e seus filhos, mas hoje é um grupo. É um grupo. Antropólogos estudam as crianças perdidas em São Paulo e os veem como famílias, aonde um menino mais velho cuida dos outros. Ele é o pai. É assim. Hoje isso é família. Não em detrimento de outras questões, mas família é isso. Família é um aglomerado nuclear, onde tem alguém responsável e alguém que ainda precisa de responsabilidade. Ponto. Isso é uma questão familiar. E nós vemos assim como
o que Deus havia criado, homem e mulher os criou, os uniu para que multiplicasse a terra. O homem se entrega à mulher e a mulher ao homem, e assim se forma como uma só carne, fazendo a instituição da família. O texto de Lucas que nós vamos ler, eu queria que você entendesse o que Deus tem a falar para nós em relação sobre perdas e como agir. Por isso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou apenas me escutar, o livro de Lucas, capítulo 15, do verso 8 até o verso 10. Diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura de forma diligente até a encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Eu vos afirmo que, igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque esse texto nos fala sobre reino, esse texto nos fala sobre remissão de pecados, esse texto nos fala sobre a alegria de Deus sobre as nossas vidas, mas ele também nos fala sobre como devemos agir quando perdemos algo. Então, Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas com a Tua palavra e nos faz entender o que precisamos. Pai, em nome de Jesus, precisamos do Senhor e do Seu Santo Espírito para que clareie a nossa mente, limpe o nosso coração, para que possamos Te ouvir, entender e Te obedecer. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto fala sobre reino e eu queria parafraseá-lo para falar sobre família. Por quê? Porque no decorrer do tempo, as famílias foram perdendo alguns pontos, ou alguns princípios, ou alguns valores, e esses valores se deixaram passar. Semana passada eu conversei com uma senhora, e ela falou que quer ensinar aos netos o bença avô, bença avó. Ou Senhor, minha geração posterior, me abençoa. Me abençoa, você que é mais idade, você que tem mais conhecimento, me abençoa, é essa a ideia. É claro que nós sabemos que é Deus quem abençoa, mas isso foi perdido, não é? Ninguém mais tem o costume, na verdade achamos careta, né? Talvez pela forma imposta como foi, pelo jeito como se foi, hoje nós não queremos fazer mais eu acho que a melhor palavra é rebeldia. Nós não entendemos o real valor do que era e agora nós abandonamos. Existem mais outros valores que poderíamos elencar aqui, a qual deixamos perder. Os valores entre homem e mulher, a partir da ideia feminista ou do feminismo, e eu queria que vocês entendessem que o feminismo aconteceu primeiro pela ideia do sufrágio universal, ou seja, do voto. Elas queriam ter voz em votar, elas queriam ter voz em escolher alguém que representasse elas também, e eu acho isso louvável. Mas o feminismo foi tomando vertentes que mudaram algumas coisas a ponto de quererem ser iguais a homens. Não no sentido político, social, mas serem iguais aos homens. Concordo em luta por direitos iguais, concordo por salários iguais, eu concordo por tudo isso e luto por isso. Eu acho deprimente quando uma mulher em si tem que ser colocado em segundo plano por causa de um sexo, ou sexo masculino, mesmo ela sendo mais capaz, mais inteligente, mais eficiente em uma função e assim não sendo valorizada. Eu acho que isso deveria ser revisto, mas o grande problema é que conforme feminismo ou machismo, não importa, os valores dentro de um lar foram se perdendo. E quando eu falo valores, eu estou falando dos papéis em si. O homem dentro de uma casa é o homem. A mulher dentro de uma casa é uma mulher. Pode ser redundante falar isso, como aprendi com a minha esposa, óbvio, tem que ser dito.
Os papéis são diferentes. Deus nos criou de forma extremamente diferente. Isso desde o ato da concepção. Biologicamente, a gestação de uma mulher e de um homem é completamente diferente. Completamente diferente. E Deus nos criou assim por um ponto, por ter um papel específico, mas isso foi perdido. Hoje nós temos casas onde o homem silencia a mulher, a maltratando, e ao contrário também é verdadeiro. Há princípios e valores que foram perdidos e nós nos acostumamos. Perdemos o respeito. Dentro de uma casa perdemos respeito. Respeito entre os cônjuges, respeito entre a prole, respeito. Não há mais respeito mútuo, não há, e a ideia do respeito é simples, é olhar o outro e considerar o seu valor. É ver o quão valor se tem. Se nós estamos falando e presenciando que o ano passado foi o ano recorde de divórcios, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou falando de divórcios, não de casais recentes, mas de homens e mulheres que estavam há anos casados. Que agora passaram a se conhecer dentro dos seus lares e não têm respeito. O respeito se acabou. Nós não temos respeito mais para pais com os filhos e os filhos com os pais. Os pais tendem a provocar os seus filhos a ponto de provocar-lhes a ira e perdendo o respeito dos mesmos. Isso está lá em Colossenses. Você pode ler o livro de Colossenses, você vai encontrar este versículo. Perdemos o carinho mútuo. Sabe o que é carinho, né, meus irmãos? Talvez às vezes a gente não sabe o que é. É o afago, é o tato. É isso. É o abraço. É um beijo. Isso é carinho. É você olhar com os outros e perceber que isso é necessário. É olhar para o seu cônjuge ou para os seus filhos e realmente dentro dos seus olhos falar: eu amo você. Mas não só falar por falar, eu vou falar porque o pastor falou que é bom. Não é um mantra. Não é pensamento positivo. Porque às vezes a gente acha que eu vou ficar falando eu amo porque daí eu amo. Não, é agir. Você sabe o que é amar, não é? Eu constantemente falo neste púlpito sobre a palavra amor, que foi se perdida, porque a palavra amor não significa gostar, não é um sentimento. Amor em nenhum momento é sentimento, amor é decisão, porque se Deus fosse ter algum sentimento pela humanidade, não precisa falar o resto, né? Se por olhá-la e ver que o mal estava chegando às suas narinas, ele resolve destruir o mundo com água, e mesmo assim não resolveu. Você consegue imaginar se Deus tivesse o sentimento? Não, ele renuncia. Isso é amor. A renúncia gera um sentimento? Gera o gostar. É por isso que nós temos casamentos, é por isso que passamos a ter filhos. Então, se amar é decisão, está na hora de decidirmos pela nossa família, coisa que foi perdida. Hoje, pessoas se casam, têm os seus filhos, mas continuam sendo hedonistas, pensando em si. A palavra semana passada que eu usei foi mundanismo. As pessoas se casam e continuam mundanas. É isso. Qual é a ideia do mundanismo? Fazer valer aquilo que eu quero. E de acordo com as sensações, o correr do mundo, eu faço o que eu quero. Isso é mundanismo. Mundanismo não são objetos, mundanismo não são reações em relação à música cultural. Não, mundanismo está dentro de mim e não está nas coisas que eu uso. E por fim, sobre perdas, perdemos o nosso relacionamento com Deus. E aí é um fato muito triste e muito notório, e eu queria trazer à memória
a nós agora o texto de Neemias. Você pode ler o livro inteiro de Neemias, mas Neemias capítulo 13. Ele tem que tomar uma decisão extremamente difícil e séria, porque Deus requer do povo de Israel que ele seja puro e limpo e que só a ele preste adoração. E o povo de Israel, neste momento do livro de Neemias, ou o retorno do exílio, eles tinham contraído casamento com mulheres a qual não queriam servir ao Deus Todo-Poderoso. Então tinham-se duas posições a se fazer: ou essas mulheres se convertiam, ou esses homens se convertiam a Cristo, a Deus Todo-Poderoso, ou deveriam ser dispensados. O relacionamento deveria ser rompido. Este é o caso. Relacionamento rompido no Antigo Oriente não é como costumamos fazer hoje, metades iguais para cada um, ou metades iguais para quem não passar a perna no outro. É mais ou menos isso quando se há um rompimento. Não. O homem entregava tudo o que tinha ao pai da sua ex-esposa e vinha embora. Você entendeu? Ele chegava ao pai e falava assim: não consigo continuar com este relacionamento. Está aqui sua família e toda a riqueza que eu tenho. Neemias entrega a sua esposa e resolve ficar pobre, porque ele preferiu não pecar perante Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo da dependência, eu não estou falando de julgo desigual hoje. Meu irmão, minha irmã, se por fato resolvemos um dia casar com quem casamos, e por essa pessoa ela decidiu não servir os caminhos do Senhor, o que eu tenho que falar para você são as duas primeiras questões, que é: haja com carinho, com amor, e haja com respeito, e dobre o seu joelho e clame, para que a sua vida seja um marco, um luzeiro, para que possa encontrar a Jesus. Ponto. Esse é o seu caminho. A grande questão é que quando perdemos o nosso relacionamento com Deus, e isso é um fato, é que nós cremos em Deus. Nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas. Nós cremos que Ele é poderoso, cremos que Ele é soberano para outros. Na minha vida, age da forma que eu quero. Deus é poderoso? Sim, vamos rogar a Ele para que cure. Deus é poderoso? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deus é poderoso, ponto, fato. Mas na minha vida, faço exatamente o que eu quero. Qual é o meu relacionamento com Deus? Nenhum. E as famílias assim estão distintas. Por muitas vezes vão-se às igrejas, cantam-se louvores, mas para fora de um templo, continuamos agindo da forma que queremos. Qual é o relacionamento que temos? O texto é maravilhoso, porque uma mulher perde uma dracma. Uma dracma não é um valor muito grande, é uma dracma, ela tem 10. Costumeiramente, quando perdemos algumas moedas, né, 1 centavo ninguém acha mais, né? Já esquece. Mas moedas pequenas, certo? Nós perdemos, nós não ficamos preocupados, ficamos? Perdi 5 centavos. Perdi minha carteira com todo o meu salário. Ai meu Deus, agora preocupou. Mas 5 centavos? Deixa eu ser sincero, sabe o que a gente faz com moedas de 5 centavos em casa? Eu e minha esposa, não muita coisa. O Caleb brinca. 5 centavos. Não tem valor. Por isso que estamos do jeito que estamos. Eu não estou falando de dinheiro agora. Eu estou falando de pequenas coisas que vamos perdendo ao longo do tempo e achamos normal. Ou seja, achamos que o caos é normal. Para você ver como achamos normal, achamos que o caos deve ser resolvido não pelo povo de Deus, por suas orações ou por sua conduta íntegra com Deus Todo-Poderoso. Achamos que o caos tem que ser resolvido pela política, pelas questões sociológicas. Achamos que devem ser impregnadas leis para que devem ser cumpridas. Não é? É assim que nós achamos. Nós achamos que porque um governo talvez tente enaltecer família, a família vai se relacionar novamente. É assim?
porque um governo físico, humano, racional, e aí eu posso usar a palavra de Paulo, demoníaco, porque todo governo assim o é, porque pensa em si. E eu não estou falando do nosso, eu estou falando de qualquer um que você queira pensar. Não aceite o caos como normal. Não aceite o caos dentro da sua família como normal. É assim que essa mulher faz. Ela se torna uma mulher indignada pelo fato de ter perdido alguma coisa. E era assim que deveríamos ser em relação à nossa família, indignados por ter perdido algo. Não porque perderam lá, mas é porque eu perdi aqui. Eu deveria ser um cristão a qual eu deveria estar indignado por ter pecado e quase virado iniquidade. E isso deveria me incomodar, me constranger de uma tal forma, a ponto de me incomodar, a vasculhar os porões da minha vida, para que fosse diferente. E aí tem a parte perfeita do que essa mulher fez. Essa mulher não procura procurar a sua moeda no escuro. Ela acende uma luz. E aí eu tenho que relembrar para as nossas vidas o texto de João, primeiro capítulo, chamado de prólogo de João, onde ele fala que Cristo é a luz dos homens. João não era a luz, mas ele veio para intensificar e mostrar o caminho da luz. Ele mostrou aos homens que Cristo traria ciência, razão, luz, inteligência para os seus filhos, para que eles pudessem realmente agir e fazer valer da sua cristandade algo que fosse para o mundo ver. O que essa mulher fez? Ela revirou os porões da sua casa, ela revirou os móveis, talvez empoeirados, mas não no escuro. Ela procura auxílio de uma luz. Ponto. Fato. Quando eu e você começarmos a ter um relacionamento, um envolvimento sério, duradouro com Jesus Cristo, eu tenho tanta certeza do que eu vou falar agora, e eu creio tanto no que eu vou falar agora, que se torna real a minha mente. Quando eu e você tivermos um relacionamento real, duradouro, com Cristo Jesus, é impossível que as nossas vidas não mudem. É impossível que as nossas vidas não mudem. É impossível ter uma casa que não seja de Deus, a partir do momento que eu tenho um relacionamento real e duradouro com Ele. É impossível trazer a luz para dentro da sua casa e ela não ser iluminada. É impossível. Mas não adianta acender uma candeia e colocá-la embaixo de uma cama. Não adianta você acender uma lanterna para procurar alguma coisa e deixá-la escondida. Ela tem que se fazer valer na sua vida. Você tem que simplesmente deixar ser entronizado pela ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça em você como faz em todos quando os buscam. É necessário buscá-lo realmente, e aí nós temos que lembrar o texto de João, de novo, quando Jesus está no poço de Jacó, e uma mulher adúltera chega a ele e fala: olha, você fala que tem que adorar lá ou adorar aqui. E Jesus rebate o seguinte: olha, o meu Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Meu Pai não procura religiosos. Meu Pai não procura aqueles que acham que tem a Ele, mas não tem. Meu Pai procura homens e mulheres que têm um compromisso relevante. É essa a questão. Meus irmãos, minhas irmãs, somos homens e mulheres de pecado, isso é um fato. Mas nós não podemos e não devemos deixar este pecado ser iniquidade em nossa vida. Está na hora de começarmos a procurar
aquilo que nós perdemos, os valores, os princípios que nós perdemos. Poderia aqui elencar inúmeros, e talvez esses inúmeros pontos que eu tivesse elencado, talvez não afetasse você em nenhum, mas você sabe quais são os seus. Esse é o ponto. Eu não quero trazer um método. O que posso trazer é a solução. E a solução é Cristo. E quando Cristo age, Ele age de forma única e simples. Meu irmão, minha irmã, está na hora do povo de Deus trazer à luz Cristo dentro da sua família. Que você possa fazer isso, que você possa se entregar ao Deus Todo-Poderoso e fazer Ele agir. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, somos ovelhas do Teu aprisco. Somos Seus filhos. Talvez a palavra mais forte é amigos. Pai, somos homens e mulheres a qual o Senhor tem resgatado e comprado. Ao decorrer do tempo, fomos perdendo alguns valores que não deveríamos ter feito. E queremos pedir ao Senhor, agora Deus Todo-Poderoso, que venha nos incomodar através da ação do Espírito Santo, para que isso possa acender no nosso coração e nos fazer voltarmos ao Senhor. Pai, queremos ter um relacionamento sério, queremos ter um propósito duradouro com o Senhor através de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e nos fez herdeiros de um reino. Vem sobre os nossos corações então e nos incita a te buscar. Nos incita a resolver as nossas vidas e a vida das nossas famílias. Nos ajuda a dobrar os nossos joelhos e entrarmos em audiência com o Senhor pela nossa vida e pela vida das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, vem sobre os nossos corações e nos cura física, espiritual e emocional. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar, vamos cantar mais uma canção. A honra e a glória
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolo, poder e unção do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, homens e mulheres que pertencem a uma família e também pertencem à família de Deus, homens e mulheres que têm a ação do Espírito Santo sobre a vida, que podem ser constrangidos em amor a transformar as suas vidas. Vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz.